E estamos com o tema de professor-aluno recebendo a lenda, o mestre, a máquina, Dr. Felipe Guedes. E aí foi muito elogio já de cara, viu? Seja bem-vindo, Dr. Felipe Guedes. Obrigado, Stone. Boa noite, Ricardo. Prazer estar com vocês querido. aqui, falando um pouco da experiência, dessa trajetória de professor e de aluno, envolvendo também o concurso público de preparação para provas específicas. Maravilha. Eu estava vendo o Instagram um dia desses, a gente vê muita besteira, né, na internet, e eu estava vendo um dia desses, uma moça foi perguntado para ela assim, ela é uma filósofa, e perguntaram, se Platão viesse hoje em dia, né, para o mundo, o que é que você acha que Platão mais estranharia? E aí ela fala, as pessoas não sabem mais responder quem elas são, né? As pessoas são a profissão, a localização de quem elas cuidam, mas é uma pergunta muito difícil de responder. Isso me causou, Ricardinho, confesso, uma grande estranheza, porque eu fiquei, velho, quem eu sou? Deu um desespero, né? É difícil, né? E eu vou transmitir o desafio, mas aí eu peço, por favor, que você também apresente seus títulos, eles são extremamente importantes. E de antemão agradeço pela sua presença aqui. Mas a pergunta agora é, quem você é, Dr. Felipe Guedes? Eita, essa pergunta foi braba mesmo. Eu acho que para a pessoa se definir... Hoje eu falei no Dia Mundial do Rim, e uma das coisas que eu coloquei como benefícios que o rim tem um professor de nefrologia para explicar a sua complexidade. E eu acho que a sua pergunta é muito disso. Um tópico que eu coloquei. Eu queria ser como o rim, eu queria ter uma pessoa que me explicasse, muitas vezes dissesse quem eu sou. Mas eu acho que, para a gente se definir, muitas vezes a gente se define como os cargos que a gente já ocupa, e principalmente com o nosso posicionamento no mundo. Eu sou Felipe Guedes, eu sou médico nefrologista. Estava dizendo para Ricardo que minha filha assistindo vai dizer: papai, você sempre diz, eu sou Felipe Guedes, médico nefrologista. Sou médico nefrologista, formado na UFRN, como vocês. Fiz clínica médica no UOL, fiz nefrologia na USP Ribeirão. E logo muito cedo eu atendi a um chamado, eu acredito, porque fiz um concurso público e logo no meu primeiro ano de atuação eu já fui chamado para atuar no lugar que eu tinha visualizado na formação, que era o meu objetivo pessoal. Eu queria ser médico do Hospital Universitário Onofre Lopes, onde eu tinha passado 8 anos de formação, e queria atuar nas enfermarias, fazendo o trabalho que eu faço hoje à beira-leito com os pacientes e ensinando. Então, muitas das vezes que eu me defino como um médico que fez medicina por vocação. Eu não tenho dúvida disso, nunca pensei em fazer outra profissão, sempre tive essa visão que médico deve tratar pacientes, que deve estar a ponto de ajudar, melhorar a vida das pessoas. Mas eu digo que a profissão que me escolheu foi ser professor. Porque realmente, quando eu entrei nesse concurso, que eu comecei muito tímido, muito, às vezes, introspectivo, mas quando eu comecei ali a ensinar à beira-leito, comecei a falar para estudante, eu fui me descobrindo na profissão. Eu digo que a profissão de professor me escolheu e é o que eu faço hoje em dia. Se eu fosse me definir, eu ia dizer, rapaz, eu sou professor de medicina. Eu tenho dificuldade de lhe chamar de Felipe Guedes, tá? Tá bom. Sempre Filipão, né? Filipão meu contemporâneo é de faculdade. É. Filipão foi meu veterano. Sim. E a gente conviveu muito próximo no curso, né? E hoje você é professor da universidade mesmo? Isso. Você tem algum vínculo com a EBSER, com algum Não. outro órgão, não? Na UFRN, eu sou médico da UFRN, né? O antigo vínculo RJU, que era o vínculo que existia antes da criação da EBSER. O concurso Certo. que eu fiz foi um concurso de 2012, ainda não tinha sido criado a EBSER. Fiz esse concurso ainda no R4 de nefrologia. No primeiro ano que eu estava atuando lá em Mossoró, veio o chamado, né, a nomeação, e eu vim para Natal, fiquei dividido entre Natal e Mossoró, viajando para lá e para cá. Isso me rendeu um primeiro evento cardiovascular, eu tive a primeira FA aguda, né, que lá em Mossoró eu internei, nesse ritmo de viagens para Mossoró, não foi uma coisa que foi muito benéfica para mim. E meu vínculo do hospital universitário, eu sou médico contratado do hospital, os alunos me acompanham. Professor mesmo, cargo de vínculo de professor, eu faço na Universidade Potiguar, na UNP, né? Mas no Hospital Universitário eu sou médico federal, vamos dizer assim. Os alunos do último ano, do 11º período, hoje em dia, eles me acompanham nas visitas da enfermaria. Ótimo. E a gente estava conversando antes de você chegar, né, como professor, como referência na especialidade.
você teve uma experiência recente de voltar para cadeira do aluno, né? Isso. E o médico concursado teve a audácia de tentar lhe ensinar alguma coisa de concurso público, de reestudar clínica médica, as diferentes especialidades. E como é que foi essa sua experiência? Porque eu acho que você está num nível, né, hierarquicamente acima dos alunos que lhe acompanham. Justo. Você teve que se igualar ali em algum momento como estudando de novo e Isso. não é fácil, né? É chato ter que rever tudo. Como é que foi para vocês? Foi uma verdadeira jornada, né? Tipo, eu não, me lembro que logo próximo ali de ter feito a prova, eu defini esse período de estudos para a prova como uma jornada que eu defini, mas foi uma jornada bem interessante, assim. Foi muito bom ter vivido isso de novo. Só lembrando, foi a prova agora do TRT 21, né? Da Isso. Justiça do Trabalho. Essa jornada foi uma jornada bem interessante mesmo. Tipo, a gente muitas vezes a gente acredita que já está ocupando os lugares definidos das nossas vidas, né? Então, assim, eu me via com aquela rotina de médico do hospital universitário, onde eu já tenho uma carga horária de 40 horas, então eu já tinha um ritmo de visitas e de frequentar o hospital universitário na maioria da semana, é onde eu trabalho com maior parte do tempo. Era médico de clínica de diálise, eu continuo exercendo a nefrologia, fazendo consultório, e também professor da faculdade particular. E vinha mantendo esse ritmo, e eu acho que esse ritmo, para mim, de trabalho é um ritmo agradável. Assim, eu não tenho tantos plantões como às vezes o pessoal diz. Meu plantão de diálise é um plantão que eu mantenho, e eu acho que vou viver ainda fazendo por muito tempo plantão de clínica de diálise e sendo responsável pela clínica de diálise. Mas, dentro dessa visão, eu me lembro que acho que lá próximo, do comecinho do mês de outubro, foi quando começaram a sair novamente os editais, né? Logicamente vocês acompanharam isso e viram que numa primeira semana ali próximo de outubro saiu o edital desse grande concurso de cadastro de reserva da EBSER. E numa conversa com minha esposa, né? Minha esposa tem um papel fundamental, eu acho que na minha vida é um papel bem bom, né? Assim, a gente encontrar uma pessoa que, além de ser parceira da gente, faz pensa junto, dá opiniões que visam o nosso crescimento, o nosso apoio. E Patrícia, eu digo sempre isso para ela, muitas vezes funciona como minha cabeça pensando fora da minha cabeça, né? E ela chegou, me mostrou o edital da EBSER e disse, faz esse concurso da EBSER para você ver como você sai, eu acho que você passa, não sei o que e tal. Eu disse, mas eu já sou médico do UOL. Aí ela disse, não, mas talvez para o futuro, a estabilidade do serviço público, tal. Você gosta de trabalhar no UOL, é o lugar onde você sempre gostou mais de trabalhar, fique com os dois vínculos e comece a estudar e veja o que é que dá. Nisso daí, eu peguei a ideia, me inscrevi, aí as coisas comigo também são bem imediatas, né? Pensei que fazia sentido fazer o concurso da EBSER, me inscrevi no concurso, paguei a inscrição, abri. Hoje em dia, né, eu achei maravilhoso o uso da internet para estudar, é uma coisa maravilhosa. Você encontra diversas fontes, diversas pessoas que falam de estudo e tal. Descobri o professor Rômulo Passos, que faz os livros de preparação do português, da legislação da EBSER, da legislação do SUS. Comprei o kit todo, comprei o kit de estudo e botei um objetivo de algumas coisas que eu já pensava ao longo da vida. Eu acho que eu tinha muito assim. O ano passado eu pensei muito em formas de ir desenvolvimento e me desenvolvendo enquanto pessoa fora mesmo da medicina. Comecei a fazer um curso de oratória, estava lendo bastante sobre diversos assuntos e eu tinha colocado alguns objetivos, por exemplo, ler fora da medicina 1 hora. Então eram coisas que eu vinha fazendo já com regularidade, um hábito que eu fui criando ao longo do ano. Quando teve essa ideia de estudar, eu coloquei o seguinte objetivo. Eu disse, em vez de fazer aquela coisa que eu fazia no vestibular, de me sentar e estudar 4 horas consecutivas, eu não vou ter mais esse tempo. Então vou me sentar, vou estudar meia hora, 4 jornadas de meia hora, para ficar estudando 2 horas por dia. Já que eu não vinha nesse ritmo de estudar nada, então vou... Nada sim, porque a gente diz que estuda nada, né, Stone? A gente estuda todo dia, né? Exatamente. É não estudar nada assim, focado, objetivado, né? Aí eu disse, não, vou ficar estudando meia hora, 4 blocos de meia hora todos os dias, e vai dar 2 horas de estudo, numa semana já dá 14 horas.
E vou fazer isso dos plantões, fora dos plantões. Eu sei que nos primeiros dias aí eu já arregacei, assim. Me sentava para estudar e estudava 2 horas, depois dava outro bloco de 2 horas, parava de estudar e ia escutar podcasts de pessoas explicando nefrologia e tal. E eu indo no ritmo, resumindo, estava um ritmo muito bom assim de estudo. Dei o pontapé inicial mesmo. Eu disse, rapaz, esse concurso da EBSER eu vou ir bem, porque além de já dar aula de nefrologia, eu estou estudando muito nefrologia, esperando o material chegar e tal. Comecei a estudar no sábado, nesse ritmo todo para EBSER. Na sexta-feira, chega uma mensagem no celular. Primeiro chegou no grupo de médicos e já veio com a indicação, viu? Já veio assim. Concurso do TRT, Ricardinho tá preparando. Já veio assim, pior que a verdade da história. Já veio o edital e já veio o contato de Ricardinho e a pessoa comentando embaixo. Ricardinho tá montando uma turma. Aí eu vi e deixei. Aí veio o Patrícia e disse, Felipe, olha esse concurso aqui. Aí eu digo, rapaz, eu vou dar uma olhada. Quando eu vi o edital do concurso, eu disse, rapaz, é muita coisa longe de mim. Por quê? Eu vi aquela lista de conteúdos da clínica médica, que a gente já, em algum momento, todos aqueles assuntos foram familiares para a gente, mas eu disse, mas tem muita coisa distante hoje em dia. Porque, tipo, coisas básicas a gente tem que estudar para ter a lembrança, né? Nódulo de tireoide, como é que faz as classificações, etc. Eu não tinha lembrança disso. Eu tenho lembrança de glomerulonefrite membrana proliferativa. Agora, de nódulo de tireoide, de câncer de tireoide, aí realmente faz muito tempo que eu não estudava. Eu olhei aquele edital, eu disse, vou ver, por exemplo, tinha um material que eu comprei, Patrícia está fazendo faculdade, eu comprei Medicurso, né? Assim, as apostas de 2020 de um aluno, tal, eu comprei para ela ter um material para estudar. Primeiro assunto, eu peguei e fui folhear no Medicurso. Isso é humanamente impossível de estudar por esse material. Eu disse, eu não tenho como estudar por aqui. E eu disse, olha, eu estou indo bem no estudo para EBSER, eu não vou fazer o concurso do TRT, mas nem a pau, porque eu vou perder tempo, tal, tal, tal. Aí, lá em casa, como eu digo, é uma conversa, e ela foi conversando e me mostrando, ó, o EBSER é mais do mesmo que você já faz. Você vai continuar trabalhando no UOL, no serviço que você já está, com as dificuldades que você já tem, com o patrão que é o mesmo, e eu acho que você devia tentar uma coisa diferente. Então, dê uma olhada para esse concurso, aí veio a lembrança e veio aquela mensagem. Ricardinho está preparando. Aí eu me lembro que a gente já tinha conversado algumas vezes, eu acho que o meu auge assim, de pensar em um concurso diferente do Hospital Universitário Onofre, que para mim é o máximo. Assim. No meu pensamento de objetivo de estudante, entrar no UOL, ser médico do UOL, contratado federal e estar na enfermaria de neve, para mim é o meu máximo. Tipo, para mim era o meu objetivo de vida. E eu vou continuar lá independente de qualquer coisa. Muita gente me perguntou, mas se você passar nesse concurso que você está fazendo? Eu digo, eu só vou assumir se comportar o UOL, porque senão eu não vou abrir mão do que eu gosto de fazer. Aí veio a lembrança daquela mensagem, foi quando eu entrei em contato com você, e eu disse, Ricardo, eu não tenho condição, não sei como vou estudar isso. Ah, não, você tem condição, tem como se preparar. Aí algumas tecnologias que vocês hoje em dia me fizeram acreditar. A banca é previsível, é uma repetição de questões, você vai tirar de letra, não sei o que tal. Isso daí me deu um primeiro passo, né? De ânimo e de motivação e de meio que crença que entrar num projeto desse podia dar certo, né? E aí eu comecei a me ancorar com alguns pensamentos. Eu acho que é esse ponto. Stone gosta muito dessa parte, de tipo, tá lendo fora da medicina, de estar procurando coisas externas à medicina, de estar num ritmo constante de leituras, muitas vezes de psicologia, muitas vezes filosofia, né? De filosofia, quando eu cheguei nesse de psicologia, de investimentos, de uma coisa aqui, outra coisa ali, de uma leitura mais densa. Aí eu disse, rapaz, eu vou jogar para cima e vou tentar. Eu me lembro que nessa época eu acompanho muito aquele ex-juiz de direito. É o caminho contrário, viu? Porque ele era juiz de direito e ele largou a magistratura para ser professor e também influencer na internet, o Samerage.
E o Sameraj tinha uma frase que colocou, tipo, parece que marca, quando ele coloca uma frase que está justamente com o pensamento que você é alinhado, o que você precisa escutar naquele dia. E uma frase que ele colocou foi mais ou menos assim: quem teme a mudança, teme o destino. Eu achei muito forte essa frase. Perfeito. E ele complementava ainda assim: se Deus quer Paulo, não quer Saulo. Aí isso daí para mim deu uma mensagem muito forte, sabe? Eu disse, rapaz, em outras palavras ele disse o seguinte: se é para ser, é. Não tem como. Se é para ser, vai ser. Aí eu disse, rapaz, eu vou botar na ideia que se for para mim, vai ser para mim. Se não for para mim, não vai ser, e pronto, eu vou encarar o processo. E realmente foi um caminho muito prazeroso. Eu acho que a visualização, semana após semana, de como a gente ia fazendo os assuntos se tornando palatáveis, foi fundamental e foi uma experiência muito boa, assim, no ponto de vista de vida, sabe? Porque eu acho que desdobrou, mesmo que a aprovação do concurso seja difícil, né? Não aconteça, ou seja muito difícil, mas eu acho que desdobrou para trazer uma experiência que foi muito positiva para mim, para eu levar isso daí para outros projetos e para a vida que continua apesar do concurso público. O Filipão fez 90%, né? Ele fez 90% das específicas, tá, gente? Para deixar claro aí. Então, essa coisa dele de projeto. E eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre comentou, né, Ricardinho? Quando um nome, né, como o Felipe Guedes, com todo respeito, professor, eu sou seu fã, né? Você me ensinou à beira do leito. Eu fui aluno, né? Ele fala que trabalha na enfermaria do UOL, eu estava lá, né? Sou testemunha. E eu me lembro muito dele ensinando pra gente qual que é o principal diagnóstico de insuficiência renal aguda. Outras formas de insuficiência renal aguda. O cara tem lúpus e tem uma nefrite agora. Qual que é o seu diagnóstico diferencial? Dentro das classes de nefrite lúpica. E aí você... Essa é uma forma de ensino que ultrapassa o que tem nos livros. Entende? Onde você ensina uma forma de raciocinar para uma pessoa, né? Até quase um pouco metalinguística. Então, aprenda que a medicina funciona dessa forma para muitas coisas, inclusive dentro da nefrologia. E hoje eu sei que, por exemplo, choque faz diagnóstico diferencial com outros tipos de choque, e isso eu introjectei. Para mim, é uma das poucas coisas, né, que eu me lembro, que eu me esqueci já de muita coisa, mas tem professores que marcam, e da parte de nefrologia, né, você e o Dr. Rivaldo são sumidades da medicina do Rio Grande do Norte, sem sombra de dúvida, e com certeza da medicina nacional. E quando você fala dessa coisa, me lembrou uma frase, né? A frase de Sameraj, uma frase de Goethe, que ele fala assim: almejas voar, mas temes ficar tonto. Interrogação. Então a coisa é assim: como é que você vai querer voar, mas você tem medo de ficar tonto? E eu me identifico muito com essa coisa de assim, eu fui estudar 2 horas, depois estudei mais 2 horas, depois estava ouvindo o podcast, porque eu acredito muito que o concurso, ele é um concurso, né? Uma concorrência de volição, sobretudo. Então, existe um grande concurso, na verdade, de vontades. Sim. E ter essa gana, essa vontade, quando você se dedica 110%, Ayrton Senna falou isso. Né? Ayrton Senna falou, você dá tudo de si ou não dá nada. E aí, né, é um exemplo, né? Nesse sentido. Então, eu me identifico bastante, né? E tendo prestado, inclusive, o mesmo concurso, eu sinto que foi mais ou menos por esse caminho mesmo. Estudaram juntos, né, cara? Estudou, na verdade, todo mundo estudou junto, foi bem legal. A mentoria foi um grupo forte mesmo, de mentoria, né? No sentido de estar junto de vocês, que eram os mentores, e também sabendo que vocês estavam ali vendo as nossas dúvidas, estudando junto, e realmente a gente ia num batido de entrega de conteúdo que muitas vezes o Ricardo ficava, não, mas isso daí vai cair na prova não, mas a gente ficava realmente puxando muita coisa, né? Foi exatamente por aí. E eu acho que, eu até coloquei isso no meu Instagram também, que foi uma coisa bem interessante, eu toda vida que começa uma jornada, eu meio que traço os objetivos, sabe? Então, acho que tinha saído o resultado de um concurso da Bahia, alguma coisa assim, que foi quando... Teve um ponto também muito positivo da mentoria, que foi a questão da leitura fina do edital. A verticalização, eu me lembro desse dia, a verticalização do edital, e a Stone botou uma lupa em cima daquele edital para conseguir encontrar a minúcia lá, por exemplo, que a gente não tinha, numa primeira leitura, acho que ninguém tinha ficado muito claro no edital que a redação valia metade da nota, né? E aí, quando isso aconteceu, acho que Ricardo puxou o último resultado da Bahia,
e na Bahia mostrava lá qual era a nota que os primeiros colocados ficaram. Foi o TJ da Bahia, 2023. TJ da Bahia 2023, que também era FCC, e realmente ele disse, olha só aqui, a nota é a média aritmética mesmo das duas notas. Então, assim, a redação vale 50%. Aí eu me lembro que nessa época, aquela mensagem, aquela tabela para mim serviu como objetivo. Porque eu vi, tipo, o que é que o primeiro lugar, o segundo e o terceiro, num concurso que também foi tão concorrido, eu imagino, quanto aqui, fizeram para ficar nessas posições. E aí ali saiu um objetivo de 90% das notas. Eu disse, rapaz, se eu tirar 90% das notas, em todas as notas eu posso beliscar, como eu disse, né? Eu posso beliscar a pretensão de passar nesse concurso concorrido, mesmo que ele tenha uma ou duas vagas. E eu escrevi na minha jornada, no meu caderno, como objetivo de jornada, fazer mais de 85% da prova de medicina, acertar 85% da prova inespecífica, não específica, e jogar para dar sorte e fazer a redação. A redação realmente foi um baita desafio, sabe? Com o resultado do concurso, o que foi que aconteceu comigo? Eu realmente fiz 90% da prova de medicina. Depois de todo esse estudo, de todo o direcionamento e tal, eu saí com a impressão muito boa da prova. Tanto foi que quando saí, mandei áudio para Ricardo, o memezinho de Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar aqui. Porque eu vi que eu tinha ido muito bem na prova de medicina. E também a prova de medicina me deu uma felicidade muito grande, que é muito nefrologia, né? Sim. Caiu muito nefrologia naquela prova. E Ricardo já tinha dito isso, cai muito nefro. E quando cai endócrino, contextualiza distúrbio eletrolítico, então você tira de letra. Eu disse, beleza. Quando foi para a prova, aí para mim, um grande resultado que eu tive também na prova foi daquelas legislações de regimento interno, de acessibilidade. O estatuto, né, da pessoa com deficiência. O estatuto da pessoa com deficiência. Google e português. Workspace, né? Legislação, em Isso. português. E essa parte aí, eu estudei também, estava focado, então eu peguei realmente para ler isso daí, o material que a gente tinha, eu li sobre essas leis, li o regimento e estudei português. E aí dessas notas, eu fechei, tipo, legislação, tipo, para mim, pô, eu nunca imaginava. Respeita, né? Tá? Fechou aí, dá licença. Todas, né? Digo, rapaz, eu tô sabendo mais do regimento interno, né? Aquelas coisas do Suits, o seriado Suits, que sim, o cara pega o regimento interno e tal, isso daqui tá no artigo tal, eu digo, rapaz, olha aqui. Acertei essas questões, acertei todas as legislações, errei uma de português, agora eu errei todas da informática. Nossa, informática tava muito desafiador. E o problema de eu ter errado em informática foi justamente essa garantia que eu pensava. Eu uso muito na minha vida o Google Drive. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu opero diariamente o Google Drive, o Gmail. E eu achava que ia conseguir ver lá as questões e tal, mas não foi o que eu pensei. Eu zerado mesmo, assim, 0. Aí ficou a nota. Mas fazendo as médias do que eu pensava, ficou a média que eu queria. O último item que faltava era a redação. A redação. Não é fácil fazer a redação. Justo. E vou até lhe pausar um pouquinho só para pedir para você falar um pouquinho também sobre como foi estudar para redação. Tá, beleza. A redação tem ganhado bastante peso nos últimos concursos, né? Sim. Esse é um concurso que 50% era redação, isso, como a gente já sabia, né? Você acabou de citar. E, na verdade, por exemplo, no meu concurso da Assembleia, que já foi outra banca, a OCP, foi a mesma coisa. Perfeito. Então, e é muito desafiador estudar para redação. Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência. Pois é. Minha experiência com redação era uma experiência positiva. Porque as últimas vezes que eu tinha feito redação, eu tinha ido muito bem. Quando foi isso? Esse é o problema. Quando foi isso? No antigo vestibular da Comperv. 2002. De 2002. Para me fazer entrar em 2003 na faculdade de medicina. Ô, louco. E nos primeiros Enems, que tipo, tirou nota 100 na redação do Enem. Tirei nota 100 na redação do Enem. Em 2002, 2001 e 2002. Caramba, meus parabéns, meu amigo. Obrigado, mas ficou para lá, né?
Porque o que acontece? Eu acho que é muito. Eu vi Stone comentando e Ricardo comentando também, acho que semana passada, ou foi. Acho que foi quando vocês conversaram com Almira. Falando justamente isso. E uma frase que vocês colocaram aqui: médico tem que conhecer do mundo, todo profissional tem que conhecer, todas as pessoas precisam conhecer do mundo, precisam ter uma visão fora da sua área. Mas a gente sabe como é a nossa rotina de vida. Tipo, médico, Perfeito. especialista, professor de medicina, de nefrologia, etc. Acaba que você lê muito, você estuda muito. Mas você vê de determinado momento você diz, e isso aconteceu comigo. Eu me lembro quando tinha mais ou menos, eu acho que ou 10 anos ou um pouco menos de 10 anos de nefrologia, eu comecei a ter um sentimento de incompletude muito grande. Eu disse, rapaz, o que é que acontece? Porque, tipo, eu estudo demais, eu leio, eu discuto glomerulopatias, eu vou para um ambulatório de glomerulopatia, fico tirando protocolo novo, recente, de cabeça, dou aula na mentoria de nefrologia e tal, e vou tirando assunto de cabeça, de coisas complexas. O que é que está acontecendo? Que eu estou me sentindo como se eu estivesse perdendo alguma coisa. E esse perdendo alguma coisa eu notei. O que eu estou perdendo alguma coisa é ler coisas fora da medicina. Parecia que na minha vida eu estava com um discurso monotemático que era falar somente de medicina, e não era nem de medicina, era de nefrologia. Preciso voltar a ler coisas fora da medicina. Então isso daí realmente é uma barreira que o médico precisa ter muita atenção. Isso daí eu digo porque converso, a gente, né, trabalhou com o estudante de medicina, converso com 200, 300, 400 pessoas, existem diálogos que a gente tem sobre tudo na vida, mas muitas vezes o que falta leitura, falta visualização de coisas que são importantes para a construção de uma redação de concurso, como, por exemplo, leis, políticas públicas, coisas que sejam significantes, que sejam evidências, que da mesma maneira que me pedir para escrever aqui, escreve aqui um paper para a gente estar submetendo um artigo de nefro. Eu digo, olha, fulano de tal falou sobre glomerulopatia membranosa em 2014, tratava o esquema de Ponticelli a partir de tal ano. Isso daí eu consigo tirar referência, isso é uma referência. Nossa senhora, diga aí. Né? Mas, tipo, aí quando coloca para você contextualizar isso, você não é bom, então, né? Você é bom disso daí. Então, fale para mim sobre habitação, como eu fiz uma redação sobre habitação. Aí, peraí, velho. Eu vou falar sobre habitação, aí, tipo. Aí você vai numa pesquisa muito simples na internet, você diz, problema da habitação no Brasil. Isso. 80% dos brasileiros moram nas cidades. Pois é. Não é isso? Aí, tipo, isso é um processo que você vê. Você precisa ter esses dados para você fundamentar uma redação boa. Então, para mim, foi um desafio muito grande a redação. Eu realmente também fui atrás de uma professora de redação, Séfora, para me orientar em voltar a construir boas redações. Me lembro que no começo foi uma catástrofe. Eu, assim, nas primeiras correções de redação, eu digo, velho, eu não tenho condição nenhuma de concorrer, porque, tipo, independente da nota que eu tirar, a redação vai me puxar para trás. Vai me puxar para trás, não sei o quê. E começou até a me angustiar. Eu digo, rapaz, eu estou estudando muito bem medicina, mas aí a redação está me deixando aqui numa preocupação tremenda. Eu não sei para onde eu vou. E aí eu fiquei buscando alternativas. Eu fiquei com Séfora, procurei outra professora, outra metodologia de aprender redação também, para ver se eu conseguia dar uma liga que eu conseguisse elaborar uma redação que eu concorresse. No final, eu acho que eu estava fazendo de 2 a 3 redações por semana, então assim, tentando realmente construir o texto. Um problema que eu tenho muito grande, que é meu aluno, quem da minha família, sabe, tem uma letra feia pra danado, sabe? Tipo, a minha letra é horrível. Uma vez a professora corrigiu minha redação e disse, por que você usa maiúscula e minúscula na mesma palavra? Eu digo, velho, eu acho que eu não falo, não, mas tudo bem, não, aqui é maiúscula, aqui é minúscula. Eu digo, nossa, velho, é a letra de forma. Né, que a gente usa para ser compreensível. Então comecei a trabalhar a caligrafia, porque não adianta nada você fazer um texto feio graficamente. E aí, na reta final do concurso, as correções de 2 professoras, tanto aqui em Natal como a professora que estava me orientando pela internet, eu tinha tirado um 10 e um 9, logo próximo do concurso. Aí eu disse a frase que é característica, né? Eu disse, rapaz, estão deixando a gente sonhar aqui, né? Eu vou para essa prova, assim, o sentimento não foi outro. É difícil,
é uma bola que tem que ser levantada e você tem que acertar, tem que passar tudo no caminho ideal para você conseguir a aprovação. Principalmente, como eu estou dizendo, nas condições que eu estava. Sei lá, 10 anos, 15 anos de formado, 10 anos atuando somente como nefrologista, pai de 2 meninos, estudando, tipo, rotina de trabalho de 3 ou 4 empregos, e tendo que estudar num concurso que o edital saiu em outubro para a prova ser realizada em dezembro. Então, atingir o objetivo da medicina, atingir o objetivo da não específica. Na redação, se eu tivesse atingido o objetivo de acertar 90% da redação, eu não ia ter ficado em primeiro, ia ficar em segundo, porque em primeiro lugar não dá para tirar que foi de Stone, né? O homem é um monstro. Ele destruiu a redação. Destrói não a redação, mas a prova, a redação, a não específica, o homem é diferenciado demais. A notícia boa é que agora ele parou. Exatamente. Isso tem eu vim pensando nisso. Como uma vantagem para os futuros concursantes é que ele tem 2 concursos agora para escolher um que ele vai assumir, seja o da Câmara ou do TRT. Mas é fantástico. Se eu tivesse tirado 90% na redação, eu teria ficado em segundo lugar. Né? Então, assim, também foi um ponto assim que eu disse, rapaz, olha aí, tudo que eu tinha desenhado, se tivesse concretizado, eu tinha chegado no objetivo de ficar em segundo lugar, que era o que eu queria, ficar em primeiro ou segundo. Mas, realmente, é um desafio. E não tirei uma nota ruim, sabe? Tirei 7,95 na redação. Não foi uma nota maravilhosa. 80%. Mas fiquei em 7º lugar na lista publicada. E vou dizer, Filipão, para médico não é absolutamente uma nota ruim, é uma nota muito boa. Né? Eu queria puxar o gancho de algumas coisas que você falou, né? Sim. Também sou professor, também me sinto como um educador, e essa coisa da redação, quando a gente é professor, a gente entra muito em contato com cosmovisões diferentes, né? As pessoas têm essa visão de como o mundo funciona, e você também é ainda mais cidadão, no sentido de que a gente vota, né? A gente escolhe representante, a gente precisa ter consciência política, ter consciência de classe, ter consciência, né, econômica, no geral. E eu acho que a redação tira a gente um pouquinho dessa bolha realmente do ser médico para dizer, ei, pensa um pouquinho sobre o mundo à sua volta, né? Não é tudo medicina. E como a gente é professor, e eu acho que professor é a única profissão, com todo respeito, mais bonita do que médico, que eu acho que são as 2 profissões mais bonitas que existem, né? Na hora que você é professor, você é um espelho para muitas pessoas. Sim. Então você não olha só mais para si, muitas pessoas olham para você também. Isso. E quando você é um médico que tem essa visão mais caleidoscópica da coisa, você consegue ter um pouquinho de bagagem para discutir um pouquinho mais, né? Você senta e você não é aquele cara que as pessoas chegam e esses médicos só falam de medicina, né? Quando senta no bar, você ganha alguma coisa. E assim, tirar 10 e 9 na redação de Séfora e dessa professora, eu tenho certeza que você ganhou isso, entendeu? Isso. Porque também existe a questão de que a prova do concurso vai também do dia, do tema. Acho. Eu confesso, que eu achei que a minha redação foi muito ruim. Só que assim, vai também do que o redator vai ler, do que o corretor vai ler, de como ele vai achar e do que veio de inspiração para você naquela hora. Isso. Talvez se eu tivesse feito a redação de tarde, não tivesse ido tão bem. Então tem isso também que entra na conta. Né? E o respeito, né? A regra, a estrutura. Isso que vai ser pontuado. Você não precisa ter o melhor argumento do mundo. Né? Eu queria fazer uma pergunta que eu estou bem curioso. Porque minha situação de vida é igual à sua, né? De rotina de trabalho, esposa, filhos. Como é que você organizou com Patrícia, sua esposa, para você ter tempo de estudar? Por causa das crianças, rotina de casa. Como é que você se virou? Boa. Assim... lá em casa a gente pensa muito em conjunto de projetos, sabe? Tipo, quando eu me lembro que eu falando uma vez para uma pessoa sobre estar preparando para o concurso, eu disse, a gente conversou, a gente programou, a gente fez isso pensando no concurso. E aí a pessoa disse, Patrícia vai fazer o concurso? Eu disse, não, quem vai fazer o concurso sou eu, mas a gente pensa junto. A gente projetou junto aquilo ali. Então, muito nesse período, eu tinha um pensamento que era esse daí. Tipo, o que é que eu estou fazendo? Porque, demanda tempo. Estudar demanda tempo. Se preparar demanda tempo. Ler vai demorar, você vai consumir seu tempo livre, né?
Eu me lembro que, na época, meu filho, Felipe Filho, nasceu em agosto. A gente está falando de outubro. Então, outubro, meu filho tinha 2 meses. Foi enquanto meu filho tinha 2 meses e 4 meses, essa Nossa, conversa toda. cara. Né? E muitas vezes eu ficava pensando, pô, mas eu não tô naquela questão da assistência, tô perdendo um momento, que é um momento único, né? Às vezes ali. Mas eu ficava, o que é que eu programei? Programei realmente um período que eu tinha ainda para tirar minhas férias do Onofre Lopes de 2023, como lá é o local que eu trabalho mais. Joguei uma parte das férias para outubro, 20 dias eu acho em outubro. Peguei aqueles feriados grandes de novembro, joguei 10 dias entre os feriados grandes para ganhar mais tempo de livre. E lá em casa foi desse jeito, ó. Eu acordo muito cedo, eu tenho essa vantagem. Eu acordo muito cedo. Todo dia, por causa de ir para academia, fazer atividade física, aquela coisa, eu acordo às 5 horas da manhã. E até é um motivo de brincadeira, às vezes. Quem é o doido que acorda às 5 horas da manhã, né? Ave Maria, Deus me defenda. Eu acordo às 5 horas da manhã. E tipo, desse período eu comecei a acordar de 4 horas da manhã. Quer dizer, eu acordava 4 horas da manhã, eu continuei, botei que continuar na academia, no treino, ia ser importante para mim, para minha cabeça, e tenho como, porque tipo, quando eu paro de malhar, eu começo a engordar, eu já fico preocupado. Acaba com minha vida engorda, ganha peso. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que continuar malhando, tenho que continuar fazendo dieta, tenho que continuar, na época eu estava indo mais frequência para terapia, tenho que continuar fazendo terapia, fazendo as coisas direitinho e trabalhando. Então eu acordava mais cedo, estudava 1, 2 horas, direitinho, já tinha matado ali 1, 2 horas, ia para academia e tipo, lá em casa todo mundo é um pouco mais de acordar mais tarde. Então eu já usava muito essa estratégia lá em casa. A gente está com uma babá, com o Filipinho. Então, assim, Filipinho também é uma criança que tem o mesmo perfil que a Helena teve. Ele dorme muito. Então, assim, mesmo com 2 meses, 3 meses, ele não acordava muito. E quando acordava, a babá conseguia dar a assistência dele ali, nesse períodozinho que eu estou falando, de madrugada. Então, eu sempre usei muito esse período que todo mundo está dormindo, todo mundo dormindo, estava estudando. E, tipo, também comecei a pegar aqueles horários livres do dia. E eu notei uma coisa que, para mim, essa é uma diferença que se for para eu dar uma dica, assim, porque eu acho que eu, no final, vou dizer que eu encerrei minha vida de concurseiro, pelo menos por enquanto também, que eu não tenho como encarar outro. Calma. Mas o que eu passaria de mensagem para uma pessoa que dissesse, olha, eu quero me preparar. Eu dizer, Kever, beleza, faça como eu fiz, comece colocando... Isso eu disse para uma colega que ia fazer EBSER. Quando eu desisti de fazer EBSER, eu digo, como faço EBSER? Ah, mas eu não tenho tempo de estudar. Eu disse, bicho, eu acho que a grande diferença que a gente tem, quando a gente fez vestibular, a gente tinha um pensamento que era assim. Eu tenho que dar 6 horas para passar no vestibular. Como é que a gente dava 6 horas? A gente sentava numa cadeira e a gente dava 6 horas para passar no vestibular. 6 horas, direto, assim. Tá. 3 horas, lanchava 3 horas. Hoje conteúdo bruto. De leitura, de estudo, de fazer resumo. Hoje em dia eu tenho uma visão muito clara. O que vai lhe render é o tempo de estudo acumulado. Então, assim, até porque a gente, como já dá aula hoje em dia, a gente sabe que a mente cansa. Então é muito mais inteligente. Acho que Carlos Bruno, se estivesse aqui, ia falar dos métodos que ele orienta os meninos a preparar para a residência médica. Mas eu acho que é muito mais inteligente você fazer jornadas mais curtas, sim, estudar 30, 40 minutos, profundamente, parar, descansar e resolver seus problemas. Como eu disse, estudava 1 hora, 40 minutos e ia para academia. Isso na minha época de vestibular era inconcebível. Você vai parar de estudar, vai para academia? Eu parava mesmo. Aí quando eu voltava, eu estava de férias e estudava o restante da manhã, entendeu? Eu dava aula na UNP à tarde, mas de manhã eu estava estudando. Estudava 2, 3 horas consecutivas. Eu acho que o grande lance hoje em dia, até para médico, porque médico tem pouco tempo. Sim. Cada jornadinha de 30, 40 minutos, 1 hora que você consegue, meu amigo, vale muito a pena. Vale ouro, né? Vale ouro. Uma coisa que eu fiz durante a preparação do concurso, uma coisa que eu acredito muito, que com certeza a gente ia falar sobre isso, é a questão do estudo por questões. Estudar fazendo questão. Depois a gente pode aprofundar mais nessa discussão. E é um método que eu acredito muito. Eu queria depois dizer porque eu acredito muito. Mas, por exemplo, quando eu dava aula na UNP, muitas vezes acabava a aula na UNP 5 horas da tarde.
Minha filha sai da escola às 6h15. Eu tenho 1 hora. Num pensamento antigo, de época que eu me preparei para o vestibular, dizer, 1 hora, velho, para eu me sentar para estudar 1 hora. Aí sabe o que eu fazia? Estava na UNP tem computador. Tenho acesso ao meu Gmail. Ricardinho tinha disponibilizado, acho que umas 60 provas da FCC. Eu me sentava, pegava um caderninho, escrevia um número de 1 a 30, eu fazia a prova de medicina numa leitura. Pegava ali em 1 hora, bora. Questão 1 vai ser A, questão 2, C, 3, B. Da primeira leitura, fazia. E corrigia. E fui vendo uma coisa muito interessante. À medida que eu fui fazendo as provas recentes, de 2015 para cá, comecei, primeira leitura, 60, 67, 70% da prova. Aí, longe demais dos 85% que eu tinha projetado. Com o passar do tempo, aí, mudando de escala, 65 a 70, 75 a 80, daqui a pouco passando de 80% das provas. Eu digo, meu amigo, e tipo, como eu estou dizendo para vocês, fazendo como a prova de primeira leitura em 1 hora. Eu digo, rapaz, esse negócio de estudar por questão é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque realmente é uma coisa que... Eu acho que é o nosso método, né, cara? De saber, conhecer a banca, identificar estilo de banca, de onde eles tiram as questões, preferência de guideline, se é nacional, se é internacional. Tem banca que gosta de livro ainda. Sim. Né? Se familiarizar com o estilo da prova. Tem alunos da Sebrae que vão fazer prova do método CESP que não entendem o lance do certo e errado. Como é que você vai para uma prova sem saber disso? Né? Que um erro anula uma pontuação que você conquistou e por aí vai. Então, o médico concursado, nossa ideia é trazer muito do estilo da banca para um contexto de clínica médica palatável, que você consiga estudar de forma focada, né? Sem ter que estudar as 50 apostilhas do Medicurso. Isso. E direcionando ali para o que provavelmente vai cair na tua prova. Então, perfeito. A FCC é a banca que eu mais gosto. Então, tive muito prazer em reviver e rever todas as provas da FCC, que a gente acabou refazendo tudo. E eu brinco muito que é um eterno déjà vu. Você faz uma prova, aí você faz outra, parece que você já fez, né? Com o tempo você pega ali o estilo, você percebe que ela não cobra diagnósticos diretos, ela cobra as questões de forma indireta. Você tem que ter uma base do conceito que a questão quer, senão você não vai decifrar, né? Isso. E foi isso que a gente quis trazer na mentoria, né? De ganhar tempo em medicina para você ter tempo de estudar para redação, para português, para as outras questões básicas, né? E queria dizer já também, sem puxação de saco, que o seu aceite a participar do nosso projeto foi um grande motivador para a gente. Coisa boa. Poxa, temos alunos de alto nível e isso é muito gratificante e muito desafiador para a gente. Porque no início, como é que a gente vai dar aula de nef para Filipão? Pô? Então, né? Teve que dar. Eu fiz essa aula de nefrologia, imagina, gente. Se põe no meu lugar agora, você que está nos assistindo. Eu tive que dar aula de nefrologia para Filipão. Você sente a minha dor? Você sente aí como é que foi sofrimento? Mas uma coisa muito interessante que eu escuto nessa sua trajetória para concurso, que é uma trajetória de quem é estudante de ponta, né? Que a gente volta, e isso é muito bacana, né? O professor tem que estar ali vestido de humildade e despido de orgulho para dizer assim, eu vou descer de novo do meu salto acadêmico para estudar ali na terra e raspar na redação e melhorar minha letra. Pensa só, né? Então, assim, é um exercício, sobretudo, de humildade. Sim. Que é uma coisa que meio que a gente chega a um patamar, de certa forma, socialmente, que a gente precisa exercitar. Então é muito bacana nesse sentido. Mas me chama a atenção nessa sua trajetória essa coisa de buscar alternativa, que é uma trajetória do estudante de ponta. Eu não quero só uma correção de redação. Eu quero que uma outra pessoa revise minha redação. Eu vou usar os dias que eu tenho de folga, né? Eu vou usar 1 hora para fazer questão. Então pensa, eu não vou só por estudo clássico direto, tendo a minha caneta bonitinha, indo para um lugar.
Eu vou estudar nos tempos que eu tenho, eu vou ouvir podcast, eu vou buscar uma outra pessoa que corrija a redação, viver essa experiência concurso, né, mergulhando a fundo. E isso é muito legal, porque isso é uma característica do estudante de ponta. E uma sacada de gênio dele. Tirou férias. Pois é. Tirou férias para poder aproveitar o período. Eu sempre fiz isso, cara. De tentar usar férias numa véspera de concurso, para você ter ali um mês de paz para se organizar e render, né, o rendimento líquido do estudo. Fala um pouquinho sobre sua mentoria, que é o Nefro Agora. Como é esse projeto? O Nefro Agora, eu também tenho algumas crenças da questão da prova de título de especialista de nefrologia. Em 2020, no meio da pandemia, ainda todo mundo fechado, tal. Com o Nefro Agora, eu tenho um colega que é meu sócio no Nefro Agora, Rafael Siqueira, lá do Ceará. A gente no Nefro Agora, tendo muita demanda na época, de pessoas que estavam todo mundo em casa, aquela coisa toda, e pessoas que procuravam a gente perguntando: vocês vão fazer algum projeto de estudo para a prova de título? E tudo estava fechado. E eu tinha esse projeto pessoal de pensar de uma maneira que eu conseguisse fazer a preparação de um conteúdo tão extenso como era a prova de título de nefrologia, de uma maneira que alguém conseguisse assistir e conseguisse fazer a prova de título e passar. E também, como vocês falam, o conhecimento da banca é fundamental. Então, na época, lá em 2020, eu estava fazendo mestrado. E era mestrado de ensino. Fiz o mestrado de ensino na UFRN. E por estar próximo ali do estudo do ensino em saúde, eu comecei a frequentar reuniões e comecei a visitar as discussões de congresso, que muitas vezes só vão os professores de titulados de faculdade mesmo, que é o quê? Catedráticos. Os catedráticos, que é o quê? Você ir no congresso de nefrologia para ver a sessão de ensino na nefrologia. Eu comecei a frequentar isso aí, porque eu estava fazendo mestrado em ensino. E eu comecei a ver o que você diz. Eu comecei a ver o discurso de quem elabora a prova de título, que eram as pessoas do Comitê de Ensino e Titulação da SBN, da Sociedade Brasileira de Nefro. Aí eu disse: rapaz, na época, eu me lembrei da época que eu me preparei para a prova de título, e eu me lembrei que as questões tinham passado de ser questões de decoreba, isso foi um ponto que mudou muito na prova de título nessa época, e passaram a ser questões contextualizadas. Aí vem muito do nosso ensino, meu e de Rafael, à beira-leito, discutindo o caso clínico. Eu digo: velho, para discutir um caso clínico de potássio, você não vai estudar hipocalemia. Você estuda fisiologia, função tubular, para entender a alteração do potássio, e aí você diagnostica a tubulopatia. Então eu tive uma visão, junto com o Rafael, que era o seguinte: não fazia sentido dar uma aula de potássio. Fazia sentido eu dar uma aula de função tubular integrada com potássio. Não fazia sentido eu fazer uma aula de cálcio e fósforo. Fazia sentido discutir a doença mineral óssea do doente renal crônico e cálcio e fósforo. Perfeito. Injúria renal aguda, junto com diálise. Patologia renal, junto com glomerulopatia. Então a gente traçou uma estratégia de ensinar as principais condições que apareciam na prova, e veio a ideia do estudo por questões. Por quê? Tanto eu estou na faculdade, como o Rafael está na faculdade. Então a gente elabora a questão. E a gente começou a notar que a gente tem a mesma cabeça de um médico nefrologista que faz a prova de título da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E a gente fez um banco de questões autorais. Daí foi um trabalho no começo, mas todo ano a gente aumentou o número de questões. A gente fez um bloco de questões autorais que hoje soma 1000 questões e são questões autorais. Caramba. Entendeu? Todas, ou seja, para quem vê a primeira vez a mentoria, são todas questões inéditas, não está em local nenhum. E a gente pensou: se nesse assunto eu coloco tal pegadinha para o cara errar e ler o comentário e aprender. E aí a gente vê essa questão do estudo por questões. O estudo por questões, em algum momento dessa época do mestrado, eu acho que naquele livro que Carlos Bruno gosta muito, de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Sim. Que ele explica, eu procurei para fazer a leitura aqui.
mas ele explica como seria o método de estudo que ele achava conveniente e aplicável. De se preparar através da repetição de questões, buscando identificar o padrão das questões que seriam realizadas e esperar a alternativa aparecer como a alternativa correta. E tipo, as leituras seriam feitas da leitura das dúvidas que as questões motivassem, não necessariamente você estudar para resolver a questão, e se você fazer a questão e estudar. Isso para mim tem um sentido muito grande. Porque, por exemplo, vamos lá, eu fiz a mentoria com vocês. Logicamente, quando eu fui para a apostila, sei lá, eu me lembro que eu tive muita dificuldade na infectologia. Na infectologia, a leitura inicial é uma desgraça, aquela realização, aquela prova da FCC. Aí eu digo, velho, aqui eu vou ter que estudar muito, aqui eu vou ter que me debruçar, tenho que aprofundar muito o conhecimento. Mas quando eu fui para hematologia e, sobretudo, para nefrologia, eu não tive menos dificuldade em hemato, eu não tive dificuldade nenhuma em nefro. Eu disse, nefro, acertei de 70 questões, 68? Ah, velho, eu não vou parar para ler nefro. Não, tá de lado, vou ganhar esse tempo para estudar outra coisa. Hemato, 80% das questões logo de cara da primeira leitura. Reumato, que é uma coisa que eu lido muito com a glomerulopatia também, acertando bem. Eu não, aqui eu vou fazer uma leitura mais breve. Agora, infecto, eu vou identificar uma carência. Então, eu acredito muito nisso. Estuda por questões, identifica quais são suas carências e aprofunda onde você errou. Se você acertou 100% do conteúdo de questões, um bloco de questões grandes, ali significa que você não precisa perder tempo estudando, porque possivelmente se cair na prova uma questão, você vai acertar. Então eu incentivo muito nossos mentorados a fazer isso, estudar por questões. Aí eu digo para eles, façam as questões. Não adianta fazer mentoria, por exemplo, que uma pessoa faz a questão por você. Tipo, Sim. a mentoria da prova, da resolução da prova. Está lá a prova projetada e o cara dizendo, olha, essa questão está certa a A porque a B e a C e a D estão erradas. Faz sentido o cara fazer o quê? Fazer a prova, acertar ou errar a questão, corrigir, ler o comentário e depois procurar as dificuldades. Isso. Entendeu? Isso é uma coisa que eu propago muito. Às vezes tem aluno nosso que nefrologista, ritmo, trabalho, clínica de diálise, catéter e tal, vida difícil. Eu digo para eles, meu amigo, pare de se preocupar em ler o livro-texto, faça as questões. E às vezes a gente resgata o cara que está quase desistindo para ele fazer as questões, e ele fazendo a questão, ele começa a acertar, a errar, a ver o que ele está fazendo. Eu acho que eu consigo contar umas quatro oportunidades de estudar através das questões. Então a gente tem esse método, a gente fazia uma reunião quinzenal, com a aula de 1h30, sendo que a gente viu que começou a ficar muito cansativo, cada vez mais. Eu acho que saiu da pandemia, a gente estava acostumado a olhar o computador. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade, né, de ficar muito tempo na frente da tela, só Sim. quando o podcast é muito interessante, com excelentes entrevistadores. Mas fora isso, a gente tem muita dificuldade de ficar muito tempo em tela. E aí os alunos começaram a dizer, está ficando cansativo, muito densas as aulas. A gente está mudando o modelo de ensino, está fragmentando o conteúdo para entregar aulas gravadas, mas que vão apresentar o conteúdo cada vez de uma maneira mais ampla, mas ainda valorizando muito o estudo por questões. Perfeito. E eu acho interessante, né, fazer uma conexão com uma crítica à educação médica atual. Sim. Então, quando você contextualiza e você fala, eu vou para a beira do leito, eu vou dar uma questão que é um caso clínico que a pessoa precisa interpretar e usar. Os meninos sentem muita falta disso. Sim. E eu acho que a gente passou por isso na nossa formação. Por quê? O médico, ele é um resolvedor de problemas. Sim. Então, se eu estou tratando um herpes zoster, eu me lembro quem é um agente causal, como é que é a transmissão, ou como é a reativação, em que dermátomo, o que é sinal de alarme, como é que eu prescrevo, eu não preciso ir estudar zoster. Uhum. Mas em seguida vai entrar um caso de uma polineuropatia que não está tão compatível, que eu não me lembro muito bem como fazer, e eu vou precisar estudar. Sim. E quando a gente se educa para estudar a questão, primeiro, que é contextualizada, e segundo, onde você vai precisar também fazer uma escolha e se autorregular. Uhum. Não, isso eu não preciso estudar tanto, mas isso eu preciso. É assim que a vida médica funciona. Perfeito. Né? Sim. Então, eu acho que isso dá para a gente puxar até para um sentido maior, não só para a prova, né? Mas é um método
criativo, eu acho muito bacana essas soluções criativas, né? A gente acha que a gente perde a criatividade quando a gente cresce, mas é quando a gente cresce e mantém a criatividade que a gente se destaca no mundo profissional. Sim. Então tem que ter também essa malemolência, né? Essa criatividade de ir por esse caminho, e isso faz muito sentido como médico solucionador de problemas, que é o que a gente precisa formar os médicos para ser. Perfeito. Né? Que cada vez menos vem acontecendo, infelizmente, do ponto de vista de formação, por existe uma formação excessiva de médicos, mas ao mesmo tempo que parece que as grades curriculares têm se atentado um pouco mais a isso. Então, um ponto positivo aí. Tudo bem? Vamos fechar? Vamos. Bom, eu só tenho a agradecer a sua presença hoje, você dividir um pouquinho do seu tempo, da sua experiência e falar realmente da relação que foi, né? Não foi fácil e a gente passou juntos esses momentos. Eu acho que a gente se encontrava mais do que com a própria família, tirando o núcleo familiar, né? Toda semana a gente estava conversando, quase todos os dias a gente se falava. E lembrar que o objetivo da aprovação não veio nesse concurso, mas que existem outras chances no nosso estado no radar. Justiça Eleitoral está para sair esse edital a qualquer momento, então é no órgão que eu trabalho, seria um prazer tê-lo lá ao meu lado. E a qualquer momento vai sair o edital. Existe a proposta do TJ, do Tribunal de Justiça também, de ter edital. A demanda deles é altíssima, ainda sem essa previsão orçamentária do Tribunal de Justiça, mas a ideia é que sejam 6 cargos. Isso, a lei criando os cargos já foi feita, né? Agora a gente está aguardando o concurso. Isso no Rio Grande do Norte. Então, a nível de Brasil, tantos órgãos para sair edital que não dá nem para pontuar, é muita coisa boa. Então, quem está aí ligado no nosso Instagram, no site, pode captar uma dessas opções, né, dessas oportunidades. Só tenho a agradecer, meu querido, e pronto. Tamo junto sempre. Eu vou só fazer uma mensagem também. Na verdade, esse estilo de estudo por questão é o estilo que a gente usa também na nossa mentoria, né? E nos próprios produtos do médico concursado. Então, isso sobre o que a gente conversou também, a forma como a gente trabalha e também a forma na qual a gente acredita, né, Ricardinho? Que médico realmente não tem muito tempo, amigo, não dá para revisar tudo, dá uma focada e vai atento, né? E assim, professor, eu queria lhe agradecer. Né? Que agradeço. Pela minha formação, em primeiro lugar. Eu não passaria nesse concurso se o senhor não tivesse sido meu professor. Né? Que isso. Na nefrologia não passaria, professor. Passar na nefrologia do UOL é aprender nefrologia de verdade. Perfeito. Né? E para um professor, eu falo que eu também sou. Então é de professor a aluno dos dois lados. Para um professor não existe orgulho maior, eu sinto, assim, do que você sentir que o aluno ganhou um interesse verdadeiro. Isso. Porque ser médico também é isso. Né? Como na educação, você precisa ter interesse verdadeiro em ajudar o próximo, como na educação você precisa ter interesse verdadeiro pela ciência. Né? Então, muito obrigado por inspirar isso em mim e muito obrigado por ter participado. E aí, que mensagem você deixa para todo mundo que está assistindo a gente? Quando você falou numa parte aqui do podcast dessa questão, eu acho que é o tema do podcast hoje, de um professor que volta a ocupar a cadeira de aluno, e como isso realmente é admirável, né? Assim, eu vi muita surpresa das pessoas no meu ano passado. Meu ano passado, eu não sei se foi porque eu vou fazer 40 anos esse ano, mas ano passado eu comecei a refletir muito sobre muita coisa na vida e comecei a procurar alternativas de problemas que eu achava que ou eu tinha ou não tinha, mas que eu procurei realmente a busca de um autodesenvolvimento maior do que eu estava tendo somente na área profissional e, logicamente, familiar, não tenho do que reclamar, é maravilhoso. Mas eu disse, rapaz, alguma coisa interna eu acho que eu tenho que começar a me desenvolver e tal. E muitas pessoas, por exemplo, eu fiz um curso de oratória, né? Sim. Aí, você é professor e você fez um curso de oratória, eu digo, não, eu fiz porque eu vi uma necessidade. E, tipo, muitos dos meus colegas e minha professora do curso de oratória falavam com frequência. Pô, Felipe, é bonito ver uma pessoa como você, que dá aula, que é professor, que tem tanto para ensinar para a gente aqui, se colocar na cadeira do aluno e aproveitar e mostrar, você mostra que você gosta de estar aqui e tal. Depois procurem o último dele, que eu chorei, tá? Eu tava lá como professor homenageado também, e assim, é fora de série, é realmente uma coisa absurda. Eu vou procurar depois. Mas bem legal isso daí. Aí isso daí realmente é uma coisa, e eu cheguei a comentar, eu disse lá, quando você é um professor e vem aqui assistir aula com a gente e tal, eu disse, eu não vejo problema
nenhum com isso. Sinceramente, Ricardo é meu contemporâneo de faculdade, Stone foi meu aluno, mas se eu encontro uma pessoa que eu acredito que vai somar o meu conhecimento, que vai me ensinar algo, que eu coloquei aquela postagem, ensine, aprenda. Então, assim, se uma pessoa quer lhe ensinar, meu amigo, aprenda. Não tem outra escapatória. Eu precisava de uma pessoa, de um grupo que me colocasse numa condução de uma jornada. Eu tenho até tirado aqui. Sabe de onde vem a palavra mentor? Já conhece essa história, Stone? Não. Não? Pronto, é interessante. A palavra mentor é uma palavra da época da Odisseia, né? Quando Ulisses foi para a guerra, o filho dele ficou junto com a esposa. E foi uma pessoa chamada mentor que ficou responsável, designado por Ulisses, pela jornada do filho de Ulisses enquanto ele estava na guerra. E pelo que coloca no texto que eu li, o filho de Ulisses, como ele demorou para retornar, saiu em busca do pai. E quem orientou ele nessa jornada foi um personagem chamado Mentor. E o que é interessante nessa história é que a deusa Atena descia transformada em mentor, dando uma mensagem que o mentor passa sempre sabedoria para o seu aluno. Então é uma mensagem muito bonita. Eu disse, não, e no momento eu não preciso, eu faço meu papel de mentoria para uma trajetória específica. Minha trajetória específica é para preparar uma pessoa para a prova de título de especialista. Faço mentoria com os estudantes de medicina à beira-leito, mas numa jornada de um concurso que eu não sei o que vem pela frente, eu preciso dos mentores. E foi quando eu fiz a mentoria com vocês e, para mim, numa posição muito tranquila e muito prazerosa. Estar sentado na posição de aluno é um benefício para quem tem a oportunidade. Então, eu acho que essa grande mensagem que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, para quem ainda está acompanhando a gente aqui, para os nossos alunos que disseram que iam assistir, e dizer que eu tenho muita admiração por vocês, pela história de Ricardinho, que desde muito tempo já começou a chamar a atenção nessa questão dos concursos públicos, né? Como nome, diz... né? Carlos Bruno, concursos de alto nível, né? Assim, estatura, concurso de elite. Concursos de elite. Tem estatura. E Stone, eu me lembro do professor homenageado, é bem interessante isso também, na última turma que eu encontrei ele em cima do palco, eu disse, Stone, tira um selfie aqui comigo. Professor, é uma honra para mim. Eu disse, não, quem está pedindo a foto sou eu. Porque eu sabia que ele ia sair da UNP naquele período, eu disse, não, eu quero tirar uma foto com você, também aqui sem rasgar seda, mas eu quero tirar uma foto com você porque é raro, Ricardo. A gente vê um médico que, preparado, bem formado, se presta à vontade de ensinar. Entendeu? É uma coisa, às vezes, tão óbvia, tão lógica, a gente esperar isso. Mas conversa com os alunos. Quem são as pessoas que lhe inspiraram, que lhe ensinaram na faculdade? Tem um aluno que chegou para mim semana passada e disse, professor, obrigado por me ensinar. Eu digo, nossa, aquele professor Clóvis de Barro, rapaz, me quebrou, né? Me quebrou. Justo. E quando, só para finalizar, eu não vou falar mais, que o professor fala demais. Na UNP era bom, eu fiquei na disciplina com o Stone. Aí tinha uma disputa de que a gente não sabia que existia, que eram os alunos dizendo, a melhor aula é de Felipe. Aí eu dizia, não, eu gosto mais da de Stone. É briga de titãs. E a gente super de boa lá nos bastidores, meu amigão aqui tinha isso, né? Mas engraçado como os alunos criam isso. Mas obrigado pelo convite, né, de estar aqui contando um pouco dessa experiência, essa jornada interessante, eu acho que finaliza hoje. Tenho outros projetos para esse ano, a minha mentoria da prova de título, algumas coisas também na área de ensino médico que eu comecei a desenvolver mais, dando sequência lá à preparação no curso de oratória e não sei, o futuro a Deus pertence, mais uma vez, é Ele que escreve e a gente só faz realmente seguir. É @nefroagora, sua mentoria? @nefroagora. Então sigam @médico concursado e @nefroagora, certo? Mensagem final para vocês continuarem acompanhando aí nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Até a próxima.